Bom dia, bom dia. Vamos lá, né? Sábado. Acordar aí nessa manhã de sábado para a gente dar continuidade no nosso conteúdo. Aula passada eu fiz uma breve introdução aí para vocês, né? A respeito da parte hepática, com alguns conceitos e passei uma atividade. Então, qual que é o objetivo da aula hoje? A gente introduzir aí a avaliação e a manifestação da disfunção hepática. Então, nessa aula, pessoal, eu vou descrever para vocês as principais manifestações, tá? É um sistema que ele acaba se manifestando de várias formas, várias complicações. É impossível a gente estudar tudo, né, em uma hora. Então, aprofundem, explorem mais um pouco a parte do livro, tá? Para que vocês possam estar construindo essa bagagem para a vida profissional de vocês. Então, vamos lá. Deixa eu só passar aqui. O glossário eu coloquei para vocês também na aula passada, né? É importante todo capítulo que a gente se inicia, vocês montarem esse dicionário técnico para se familiarizar aí com os termos, né? Ascite, eu vou falar para vocês, cirrose, encefalopatia hepática, esclerotapia, o hálito hepático. Então, desde o início, né, eu tenho feito esse glossário com vocês. Façam esse dicionário, tá? Porque a partir do momento que vocês iniciam a prática, né, essa vivência profissional, isso é importante vocês trazerem para os termos técnicos, certo? Os processos, as etapas de uma avaliação de enfermagem, vocês já sabem quais são elas. Então, hoje estaremos direcionados à disfunção hepática. Qual que é a primeira etapa da avaliação que a gente sempre tem conversado? O histórico de saúde desse seu cliente. Então, é avaliar, é buscar, é conversar, buscar informações que são pertinentes, né, ao histórico do quadro clínico que você está investigando. Busque, né, se os resultados das provas de função hepática, eles forem anormais, o paciente é avaliado à procura de uma doença hepática. Neste caso, pessoal, a história de saúde, ela tem que ser focada a exposição prévia do paciente a substâncias, né, que são aí hepatotóxicas ou agente infeccioso. Quando a gente fala de disfunção hepática, tem que observar muito nessa história da saúde se esse paciente ele fez consumo exagerado de medicamentos, se ele faz uso de bebida alcoólica, porque são dois fatores que eles prejudicam muito a função hepática desse paciente. Então, ó, como eu acabei de falar, a história de consumo de bebidas alcoólicas, o uso de drogas pelo paciente, incluindo aí, né, drogas que são administradas pela veia, substâncias intravenosas ou injetáveis, elas fornecem informações que são adicionais sobre a exposição de toxina ou qualquer agente infeccioso. E também muitos medicamentos, eles são hepatotóxicos. E quais são eles, professora? Citando algum aqui para vocês, eu lembro do cetoconazol, do ácido valproico, do paracetamol. Então, são alguns medicamentos que eles são responsáveis por disfunção e doenças aí que são, ó, hepáticas, tá joia? Então, fazer um histórico minucioso, buscar ali a fala, né? Uma história medicamentosa completa, tudo isso deve ser considerado no momento ali da sua anamnese, do seu exame físico com esse paciente. Então, observe medicação que foi administrada, né, de uso atual, de uso prévio, medicamentos de consumo aí da venda livre, algo que é fitoterápico, algum tipo de suplemento nutricional. É realmente explorar e buscar essa causa, tá, pessoal? Aqui é um quadro que eu trouxe as alterações do sistema hepatobiliar, que elas são relacionadas com a idade, certo?
Então, só para título de conhecimento, de curiosidade, para que vocês pausem aqui nesse momento da aula e façam aí a análise dessas alterações. O que acontece? A quantidade de bebida alcoólica necessária para produzir a doença hepática crônica, ela varia, tá, pessoal? Tem uma variação do sexo masculino para o feminino. Os homens que consomem aí em média de 60 a 80 gramas de bebidas alcoólicas, que isso corresponde a mais ou menos 4 copos de cerveja, ou vinho, ou bebidas mistas. E as mulheres diminuem um pouquinho, né? Aí 40 a 60 gramas dias. Essas pessoas, elas são consideradas indivíduos com alto risco de cirrose. Então, observe, o homem que consome de 60 a 80 gramas dia e a mulher que consome de 40 a 60 gramas dias podem ser classificados como indivíduos com alto risco de cirrose, tá? E o que é essa cirrose, professora? A cirrose, gente, é um distúrbio hepático que ele é crônico. E de que ele se caracteriza? Por alterações, né? Por disfunções, alterações fibróticas. É uma doença que ela tende a formar um tecido conjuntivo denso na região do fígado. Tem uma alteração degenerativa subsequente e esse paciente, ele acaba aí evoluindo com a perda do tecido hepático funcional. Então, se há a perda desse tecido hepático funcional, isso é muito grave. É isso aí que faz com que ocorra diversos sinais e sintomas e que nos traz a gravidade dessa disfunção. Então, buscamos aí o histórico, né? Saber se fez uso de que, quando, como, qual que é a dose. Agora iremos fazer uma avaliação física nesse paciente. E você, enfermeiro, eu, enfermeira Nara, a gente busca sinais que são físicos, que podem ocorrer na presença da disfunção hepática, que de primeiro sinal aí que vocês já podem analisar é a palidez, que ela é frequente, muito observada, tá? Com a doença crônica e também na icterícia, ó. Então, a palidez é algo que deve ser visto já naquele primeiro momento da sua avaliação física, tá? Então, se atentem à pele do paciente, regiões de mucosa, a esclera desse paciente, você tem que inspecionar, você tem que buscar, porque a icterícia, ela tá presente na disfunção aí hepática, tá? Não esqueça também dos membros desse paciente para buscar ali algum tipo de edema, de atrofia muscular, alguma escoriação na pele, né, em consequência aí da arranhadura. Pode procurar também presença de petequias, de áreas de equimose, né, por alguma contusão. E um sinal que ele é bastante comum em paciente que evolui com disfunção hepática são os angiomas aracneiformes, que é aquela característica dos vasos parecendo uma aranha. Eu vou mostrar para vocês na foto, tá? E o eritema palmar. Então, se atentem a essas características que no momento do exame físico, isso clareia o diagnóstico para vocês, certo? No homem, uma característica que chama atenção nesse tipo de disfunção é que esse homem ele vai apresentar a ginecomastia ou de forma lateral ou de forma bilateral. E quem se lembra o que é essa ginecomastia? É a presença de mama, né? Nesse homem e também uma atrofia testicular. E tanto essa ginecomastia quanto essa alteração testicular, elas evoluem decorrente de alterações que elas são hormonais, tá, pessoal? Então, se avalia também o estado cognitivo, como que tá a questão da memória, das lembranças, do pensamento abstrato e o estado neurológico desse paciente, certo? Outro sinal que ele deve ser avaliado por vocês é a presença do tremor, que ele é generalizado. Então, é um tremor mesmo, você observa as mãos, né?
e avalie esse paciente. A asterisque, que são movimentos involuntários das mãos, que esse sinal ele se caracteriza semelhante com o movimento das mãos batendo asas, fraqueza e a fala arrastada. Então, olha o tanto de sinais que eu coloquei aqui para vocês nesse slide. Palidez, avaliar mucosa, a esclera, né? Avaliar o edema, áreas de equimose, eritema palmar, angiomas aracneiformes, ginecomastia, atrofia testicular, avaliar o estado cognitivo, o estado neurológico, né? E também a questão da fraqueza, do tremor e daquela fala que ela é arrastada. Então, para quem nunca viu um angioma aracneiforme, é essa característica aqui, ó, em aranha, né? Ele aparece na pele, sob o centro, né, levado aí ramificações irradiadas, vasos sanguíneos, né, que são aí sinuosos e em alça. Então, essa é uma característica muito específica do distúrbio hepático. Prestem atenção a partir de hoje, para quem não conhecia, tá? Quando você estiver rodando lá na clínica médica, se tiver algum paciente nessa condição hepática, para vocês estarem buscando aí essa clínica. A esteatose hepática não alcoólica, que é a famosa gordura no fígado, que é a presença de lipídio, né? Ela pode ser não alcoólica e alcoólica. Quando ela não é alcoólica, ela pode ser decorrente aí de um processo de obesidade, tá? Então, são duas doenças que elas estão dentro do espectro da esteatose, fibrose e cirrose. E isso está fortemente associado à obesidade, tá? Eu, professora Nara, eu tive um momento que eu fiquei sobrepeso, eu engordei um pouquinho numa fase aí da minha vida, e aí quando eu fui fazer meus exames de função hepática, eu fiz uma ultrassom, foi identificada que eu estava com a esteatose hepática, que ela era de leve a moderada. E aí, o que você fez? No meu caso, como foi de leve a moderada, que é a famosa gordura no fígado, por maus hábitos, né, do meu dia a dia, alimentação, falta de atividade física, sobrepeso, foi aí indicado para mim uma dieta direcionada e uma prática de exercício físico. Eu sei que eu emagreci uns 12 quilos e consegui reverter. Tem situações que ela só é reversível com o uso de medicamento, dependendo do grau, se ela é moderada ou mais grave, tá? Mas isso vai depender muito do paciente. Então, a esteatose hepática não alcoólica, certo? Ela sugere aí que o fator de risco são pessoas que têm sobrepeso, que faz consumo excessivo de bebidas alcoólicas, e isso pode causar um grave prejuízo para o fígado, tá joia? Então, o que o enfermeiro tem que avaliar, né? A presença de uma onda de líquido abdominal, que eu vou discutir com vocês mais adiante, eu vou trazer uma imagem para elucidar, que é no momento da palpação, você consegue ali, né, na região abdominal, sentir essa onda de líquido abdominal, que é a presença da ascite. Então, faça ali um exame físico que ele seja assertivo, faça palpação nesse abdômen para avaliar o tamanho do fígado, para detectar qualquer hipersensibilidade sobre esse órgão. Então, olha, eu puxando a anatomia aqui mais uma vez. Por que a gente estuda anatomia, gente? Para conhecer o corpo humano, para ter esse entendimento, né, das manifestações, para localizar onde que é essa dor, qual que é o órgão que pode estar envolvido. E falando de fígado, quem se lembra? Qual que é a lateralidade aí da região abdominal que a gente deve tocar? É o lado direito, né? Então, o fígado, lá dentro do quadrante dele, ele é palpável, ele pode ser palpável ali no quadrante superior direito. E um fígado palpável, ele apresenta uma margem nítida e firme, com uma superfície que ela é lisa.
Então, você ali, no momento da palpação do seu exame físico, você consegue estimar o tamanho do fígado, você faz a percussão da margem superior, da inferior. E se esse fígado não for palpável, mas houver suspeita ali de uma hipersensibilidade, a percussão brusca da parte direita inferior do tórax, ela pode provocar aí essa hipersensibilidade, tá? Então, observe esse paciente. Se no momento que você está ali fazendo a palpação, ele vai ali demonstrar algum sinal de dor, de fraqueza, né, de sensibilidade, porque isso vai ajudar vocês a direcionar, certo? Então, depois do exame físico, dessa observação, dessa palpação, registra tudo no seu exame físico, o tamanho, a consistência, a presença de qualquer hipersensibilidade, tá? Se houve regularidade ou irregularidade no seu contorno, se esse fígado está aumentado, qual que é o grau, tá? É você que vai determinar se essa margem desse fígado ela é nítida, lisa, se ela é atenuada, certo? Se você conseguiu tocar a presença de algum nódulo ou se ele é liso. Então, perceba a importância que está em suas mãos. Isso muda pessoas, isso muda diagnóstico, isso salva vidas, tá? Só para título de conhecimento, o fígado de um paciente com cirrose, ele é pequeno, tá, gente? Ele é mais endurecido, numa pessoa que tem uma cirrose ali num estágio mais avançado. E já um paciente que está num quadro de hepatite aguda, esse fígado, ele tem uma característica que é maciça. E a nossa mão, ela se movimenta aí de forma fácil na borda desse órgão. Então, olha aí, uma técnica de palpação do fígado. O examinador, né, que vai ser você, coloca uma das mãos sobre a parte inferior direita da caixa torácica e com a outra mão ele pressiona para baixo durante a inspiração, com uma pressão leve. Então, olha que bacana. Vocês aí em casa, se vocês estiverem deitados, quiserem fazer esse toque em vocês, vocês vão conseguir sentir aí, fazer a palpação do órgão, tá? Então, estejam atentos, cuide desse paciente como um ser humano, como ele merece, olhando nos olhos, inspecionando, palpando, realmente buscando ali o porquê das coisas estarem acontecendo, certo? O sinal de hipersensibilidade no fígado, ele indica aí uma hipertrofia aguda, que ela pode ser recente, tá? E pode haver também um estreamento da cápsula hepática. E já a ausência da hipersensibilidade pode implicar que a hipertrofia, ela já seja aí de longa duração, tá? Um paciente também com hepatite viral, esse fígado, ele é hipersensível. Já o que tem hepatite alcoólica, ele não exibe hipersensibilidade. Então, são características que vocês vão adquirindo no dia a dia, na prática profissional de vocês. Durante a avaliação diagnóstica, conseguimos fazer uma ampla variedade de exames complementares em pacientes com distúrbio hepático. Então, o nosso papel enquanto enfermeiro é realmente instruir o paciente, seus familiares, sobre a finalidade do exame, tá? O que pode se esperar de efeito colateral, qual que é o preparo para esse exame. Então, você também deve observar a tendência nos resultados obtidos, visto que isso vai oferecer informações sobre a evolução da doença, na resposta do paciente no tratamento. E o exame aí, que ele vem de primeira linha, são as provas de função hepática. O que é isso? São os exames, a coleta de sangue, né? Saibam que mais de 70% do parênquima do fígado, ele pode sim ser lesionado antes que os resultados das provas de função hepática eles se tornem anormais. Então, tem várias enzimas que elas são aí pedidas, que elas são medidas para a gente identificar aí essa disfunção hepática. E eu trouxe aqui alguns nomes para vocês já se familiarizarem, tá? Quem está no estágio, quando estiverem lá na prática, então sejam curiosos. Busque os exames laboratoriais desse paciente, busque conhecer o nome das enzimas e para que elas servem,
Mande mensagem para mim, se vocês estiverem lá, pergunte para o seu preceptor. Vocês têm que ter curiosidade do porquê que as coisas acontecem. Então, e se falando de prova de função hepática, o que vocês podem ver lá de exame coletado nesse paciente que está sendo investigado? Níveis séricos de aminotransferase, a fosfatase alcalina, a desidrogenase láctea, as concentrações séricas de algumas proteínas, as principais é a albumina e a globulina, a função da bilirrubina, a amônia, fatores de coagulação, lipídios, aí entra TGO, TGP, são tantos exames, gente, que eu trouxe aqui um quadro desses exames que são mais comuns para avaliação da função hepática, tá? Então, mais uma vez, pause nessa parte, faça a leitura, apenas para vocês conhecerem o nome e as suas funções, que quando você chegar lá no hospital e pegar um exame de sangue, um hemograma, vocês vão saber direcionar mais ou menos para que foi solicitado aquele paciente. Então, se tem ali resultado de bilirrubina sérica, bilirrubina urinária, urobilinogênio, exames de proteína como albumina, globulina, eletroforese de proteínas séricas, você já vai lembrar de mim, vai pensar, ó, a professora comentou conosco que são exames que avaliam a função hepática. Então, já puxa a antena aí, vai lá para aquele paciente e vai fazer seu exame físico. Vai avaliar mentalmente, vai avaliar fisicamente para ver se você acha algum sinal que a gente comentou aqui, tá? Então, TGO, TGP, que pode ser o AST ou ALT, GGGT, GGTP, LDH, amônio, colesterol, né? O colesterol HDL, o LDL, tudo isso tem que ser investigado. Outro tipo de coleta que ela ajuda na investigação dessa alteração no fígado é a biópsia, tá? A biópsia hepática, ela consiste aí na remoção de uma pequena quantidade de tecido hepático. Geralmente essa coleta ela é bem tranquila, ela é feita ali pela aspiração por uma agulha e possibilita o exame das células hepáticas. Então, com essa punção, pessoal, o médico ele vai retirar ali um pedaço do tecido hepático para poder avaliar. Então, a indicação mais comum, ela se constitui aí da avaliação de distúrbios difuso do parênquima, de diagnóstico de lesão que é expansiva, tá? E essa avaliação de biópsia de fígado, ela é particularmente útil quando os achados clínicos e os exames laboratoriais, eles não são diagnosticados. Então, percebam que a gente tem uma hierarquia nos exames. Primeiro se pede os laboratoriais, não foi satisfatório, esse paciente mantém com uma clínica que está suspeita, então vamos evoluir, vamos fazer essa biópsia. Então, já não chega qualquer paciente e vai direto para a biópsia, não. Tudo vai depender do exame físico, né? Do que aquele profissional conseguiu visualizar, do que as enzimas, né, que foram coletadas laboratoriamente, ela mostrou para você, tá? Então, assim, outras técnicas de biópsia hepática, elas também são preferidas quando esse paciente ele tem presença de ascite. O que é ascite? Aquele barrigão grande que o paciente apresenta, que é um quadro que se acumula líquido rico em proteína ali na cavidade peritoneal. Então, é um líquido que ele é rico em albumina, tá bom? Então, ela pode ser realizada, essa coleta, por via percutânea, pode ser por orientação ultrassonográfica, pode ser por via transvenosa, através de uma veia jugular interna direita, que alcança essa veia hepática sobre o controle aí do fluoroscópio, tá? E ela também pode ser realizada aí através da laparoscopia. Então, eu trouxe aqui essa imagem só para esclarecer para vocês como que é esse procedimento. Olha aqui, tá se fazendo a punção, retira aí um pedaço do tecido justamente para se investigar. Olha aqui a amostra do tecido hepático que foi retirado. Daí, né, vai lá para o laboratório,
usa-se microscopia e vai fazer toda uma investigação desse tecido que foi retirado. Então, a gente já falou dos exames laboratoriais, já falamos da biópsia e existem outros exames complementares também. Quais são eles? Ultrassonografia, tomografia, ressonância, eles também são utilizados aí para identificar estruturas normais e presença de anormalidades do fígado e da região da nossa árvore biliar, tá? A cintilografia hepática, ela também é possível de ser realizada. Em casos mais graves, gente, tem que se fazer a laparoscopia. O que é a laparoscopia? Alguém sabe? É a inserção de um endoscópio de fibra óptica através ali de uma pequena incisão abdominal, tá? Então, quando se faz essa laparoscopia, o médico consegue examinar o fígado, ele alcança outras estruturas pélvicas, tá? E também pode ser utilizado para realizar uma biópsia hepática guiada, estabelecer a causa da ascite, diagnosticar algum tumor no fígado e também outros órgãos da região abdominal. Então, essa laparoscopia ela é mais invasiva, é um procedimento cirúrgico, mas estou mostrando para vocês que nesse achado aí, nessa investigação, a gente tem várias formas de exames que complementam essa investigação. Então, aqui eu trouxe uma laparoscopia, né? Fez ali a incisão, né? Inseriu-se o aparelho e agora estão, ó, aqui pelo monitor, analisando internamente esses órgãos e essas vistas. Uma ultrassonografia, uma tomografia, onde se visualiza nódulos na região do fígado, tá? Então, tudo isso são exames complementares que ajudam aí nessa prática. Quais são as manifestações da disfunção hepática? Essa disfunção, que fique bem claro para vocês, ela resulta em quê? Na lesão das células parenquimatosas da região do fígado, tá? Então, pode ser aí, devido a algum tipo de doença hepática primária, de forma direta ou indiretamente, uma consequência que pode vir aí de uma obstrução do fluxo biliar, de alteração da circulação hepática, tá? E tem situações que ela pode vir de forma aguda ou crônica. A crônica, ela é muito mais comum, tá joia? Então, esses processos patológicos que levam à disfunção hepatocelular podem ser provocados aí por agentes infecciosos como os vírus, as bactérias, pode ser por anóxia na região do órgão, distúrbios metabólicos, toxinas, uso de medicamentos, déficit nutricional ou algum estado aí de hipersensibilidade, tá? Qual que é a causa mais comum de lesão parenquimatosa, gente? Gravem isso, é a desnutrição. Então, quando eu falo de desnutrição para vocês, levem aí, ó, no ventrículo esquerdo do coração de vocês, bem guardado, que essa é a causa mais comum de lesão parenquimatosa, tá? Principalmente aquela desnutrição que ela é relacionada ao alcoolismo. Eu não quero que vocês se esqueçam disso quando a gente fala em disfunção hepática. Fica a dica aí para a prova de vocês, tá? Só vai saber quem assistiu a aula. Eba, quero ver se vocês estão assistindo. Em algumas condições, os lipídios eles podem acumular nos hepatócitos, né? Que eu falei para vocês, que é a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, e ela pode ser de origem alcoólica, ela pode ser de origem não alcoólica, e isso tem que ser investigado. Então, aqui uma imagem para vocês relacionarem um fígado saudável e aqui um fígado esteatótico, ou seja, né, com a presença de lipídio, gordura, tá? Que da mesma forma, a esteatose hepática, esteatohepatite, já mais grave, e a cirrose hepática, que já está aqui no momento que ele é irreversível. Então, são situações graves, o paciente tem aí, né, um prognóstico ruim, tem risco inerente de morte, infelizmente. Com frequência, os efeitos finais são incapacitantes ou potencialmente fatais, que é o que eu falei para vocês,
que vem aí com um prognóstico que ele é sombrio, e algumas manifestações que elas são mais comuns e que são significativas da doença são as seguintes: a icterícia, a hipertensão portal, a ascite, varizes, déficits nutricionais e a encefalopatia hepática. Então, nessas condições mais graves, quais são as manifestações que eu preciso destacar com vocês? Icterícia, hipertensão portal, ascite, varizes esofágicas, déficits nutricionais, tá? Quando o paciente tem esse déficit nutricional, as células, elas resultam numa incapacidade de metabolizarem determinadas vitaminas. Então, é por isso que esse paciente morre, tá, gente? E a encefalopatia hepática, ou coma hepático, que é o grau aí mais grave da doença, tá? A icterícia, a gente vai falar um pouquinho dela aí, acredito que todo mundo tenha conhecimento do que é, né? A icterícia, ela se trata aí de uma concentração de bilirrubina no sangue, que ela pode estar aumentada nesse paciente que está com a disfunção hepática, tá? Que está com a doença hepática. E se houver aí um impedimento do fluxo da bile por algum cálculo biliar nos ductos que está obstruindo, ou pela destruição excessiva dos eritrócitos. Quando tem presença de obstrução de ductos biliares, gente, a bilirrubina ela não entra no intestino, tá? Em consequência disso, o urobilogênio ele fica ausente na urina e também é diminuído nas fezes. Então, prestem atenção. Quando essa concentração de bilirrubina no sangue ela está anormalmente elevada, todos os tecidos do corpo, incluindo a esclera, a pele, se torna amarelo ou amarelo esverdeado, uma condição que ela é conhecida como icterícia, tá? Então, vocês têm que avaliar as mucosas para ver se tem presença de icterícia. Os níveis séricos aumentados da bilirrubina e a icterícia pode resultar aí do comprometimento da captação hepática, da conjugação da bilirrubina, tá? Então fica aí de dica como, né, a avaliação de vocês no momento do exame físico, se esse paciente tem presença de icterícia. Já a hipertensão portal, o que é, professora? É o aumento da pressão do sistema portal venoso, tá, gente? E esse aumento, ele resulta aí na obstrução do fluxo sanguíneo dentro e através do fígado lesionado. Então, pensa, a gente tem toda uma vascularização, né, desse órgão e, aparentemente, pelo aumento da pressão, esse sistema porta-venoso, ele foi obstruído. Então, imagina, vai chegar sangue em algo que está obstruído? Não. Então, a hipertensão, ela está comumente associada à cirrose hepática, mas também ocorre, né, pode ocorrer na doença hepática que ela não é cirrótica, tá joia? Embora aí a esplenomegalia, que é aumento do baço, com possível hiperesplenismo, constitui uma manifestação comum da hipertensão portal, as duas principais consequências da hipertensão, se atente, consiste em que presença de ascite e varizes esofágicas. Vou falar de novo que isso é importante. As duas principais consequências da hipertensão portal consiste aqui em ascite e varizes. Anotem, tá? Então, aqui a gente consegue visualizar, né, o aumento dessa pressão, essa obstrução que ocorre aí no sistema portal. Já trazendo a ascite para vocês, a ascite, o mecanismo dela não é tão bem elucidado, tá, gente? Mas acaba que essa hipertensão portal, ela resulta na elevação da pressão do nosso capilar, também na obstrução do fluxo sanguíneo, como eu falei para vocês, lá para a região do fígado, e isso acaba lesionando e constituindo aí fatores contribuintes. Então, o que ocorre? Uma vasodilatação.
essa circulação esplênica, ela vai vasodilatar. Então, isso é um dos fatores etiológicos suspeitos, tá? O fígado ele acaba perdendo a capacidade de metabolizar a aldosterona, que é um hormônio, né, antidiurético, que ele é importante, que aumenta a retenção de sódio e de água pelos rins, a retenção de sódio e de água, o aumento do volume de líquido intravascular, o fluxo linfático aumentado, a síntese diminuída de albumina pelo fígado lesionado, tudo isso contribui para esse aumento de líquido vascular lá no espaço peritoneal. Então, na ascite, qual que é a fisiopatologia? A incapacidade desse fígado de metabolizar a aldosterona vai dar resultado em quê? Aumentar a retenção de sódio e de água pelos rins. Retenção de sódio e de água, quando isso acontece, aumenta o volume de líquido intravascular, o fluxo linfático aumentado e a síntese diminuída de albumina pelo fígado lesionado contribui para esse movimento de líquido lá para o sistema vascular da região peritoneal. Então, essa aqui é a famosa ascite, tá? Que acontece, tem um procedimento que a enfermagem acompanha muito o médico que chama paracentese, que é a punção dessa região justamente para drenar, esvaziar, né? Retirar esse líquido da região abdominal, tá? Infelizmente, aí, em consequência da lesão hepática, pode haver aí um grande acúmulo de grande quantidade de líquido, que ele é rico em proteína albumina, como eu falei para vocês, tá? E ela também pode ocorrer em outros distúrbios, como é o caso do câncer, da doença renal, na insuficiência cardíaca. Então, se atentem que não é só na doença hepática. Existem outras disfunções que a ascite é um sinal também a se observar, tá? Então, esse processo, como eu já falei para vocês, combinado com o aumento aí da pressão, né, via portal, resulta no movimento de líquido para dentro da cavidade peritoneal, tá? Qual que é a manifestação clínica que vocês têm que se atentar nessa condição? O aumento da circunferência abdominal, um rápido ganho de peso. Esses dois sinais, eles constituem aí sintomas de apresentação comuns da ascite, tá? Além desses dois, esse paciente, né, devido a essa distensão, desse aumento de líquido na cavidade, isso comprime os órgãos. Então, ele pode apresentar aí uma falta de ar, ele pode sentir ali um desconforto devido aí do aumento desse abdômen. É visualizada estrias, veias distendidas, né? Como eu mostrei aqui para vocês, ó, paciente hepático, a gente consegue visualizar bem toda essa distensão aí dos vasos, certo? Tem também com frequência hérnias umbilicais com paciente com cirrose e muito desequilíbrio hidroeletrolítico, também é comum, tá? Então, aqui tá a fisiologia e a fisiopatologia da ascite, tá joia? Para vocês compreenderem a mesma coisa que eu falei. Paciente com cirrose, com hipertensão portal, vai ocorrer uma vasodilatação arterial esplênica, né? Vai ter uma diminuição do volume sanguíneo e arterial que circula naquela região, ativando o sistema renina-angiotensina do sistema nervoso simpático e do hormônio antidiurético. Vai ocorrer o que eu falei para vocês? Uma retenção renal de sódio e de água, vai haver uma hipervolemia. Hipervolemia é um aumento de líquido e uma ativação persistente do sistema para a retenção de sódio e água e a formação da ascite e desse edema, né? Um enchimento arterial deficiente continuado vai repetir todo esse ciclo, né? Então, se eu tenho ali uma deficiência todo aquele mecanismo portal, isso se repete, né? E esse paciente ele fica aí clinicamente ruim. Como que a gente faz a avaliação e o achado diagnóstico nesses casos? A presença e a extensão da ascite, ela é avaliada por meio de percussão. Então, mais uma vez, olha o exame físico aqui, né? Aqui que vai entrar aquela palpação que a gente consegue sentir a onda de líquido. Então, com aumento de líquido nessa cavidade peritoneal,
a região dos flancos, elas ficam mais abauladas quando o paciente assume a posição de decúbito dorsal, tá? Então, a presença de líquido, ela pode ser confirmada aí por meio da percussão, a procura de um desvio de maciez, por meio de uma detecção de uma onda de líquido e a medição diária, tá, gente, dessa circunferência abdominal, do peso corporal, ela é essencial para a avaliação e progressão da ascite e a resposta aí no tratamento. E quem que é responsável por isso, né? Nós, é a equipe de enfermagem que direciona todo esse cuidado e esse acompanhamento diário. Então, aqui é uma avaliação da onda líquida abdominal, realmente, tá? Quando vocês estiverem praticando, se lembrem de mim, se tiver um paciente lá com ascite, peça o seu preceptor para você fazer a manobra, que é essa avaliação da onda líquida abdominal. Você, que é o examinador, vai colocar as mãos ao longo do lado do flanco do paciente e em seguida você vai golpear de forma aguda um dos flancos, sem medo, tá? Quando vocês aplicam esse golpe, vai ser detectado qualquer líquido ou onda na sua outra mão. Então, você precisa ter uma pessoa te assessorando, um assistente, né, para posicionar a mão dele com a face ulnar voltada para baixo e ao longo da linha média do paciente para evitar que a onda de líquido ela seja transmitida através dos tecidos aí da parede abdominal, tá? Então, para fazer essa manobra, precisa de auxílio. Você vem aí, né, com as suas mãos ao longo aí do flanco do paciente, faz o golpe de forma aguda em um do flanco e a outra pessoa, ela sinaliza, ela detecta se veio uma onda de líquido com a outra mão. Bem bacana, né? Por isso que eu sempre digo que os exames, eles são importantes, exames de sangue, achados radiológicos, mas o exame físico, ele é soberano, tá, gente? Ele é soberano. E o manejo clínico desse paciente, ele inclui aí modificações na dieta, uma terapia farmacológica, repouso no leito, uma paracentese, uso de shunts e outras terapias. Então, para se tratar paciente com ascite, deve ser seguido essas condições. Um tratamento nutricional, que ele é restrito, tá, pessoal, no uso de sódio. Então, tem que ter um controle de sódio aí que ele é rigoroso para esse paciente, porque se esse sódio aumentar, a tendência é acumular mais líquido. Vocês já ouviram falar que onde tem sal, a água vai atrás. Então, quanto maior os níveis de sódio, mais água vai chegar naquele espaço. Então, desse tratamento nutricional, tem que ter um controle rigoroso do sódio, tá? Tratamento farmacológico. Quando eu falo para vocês de tratamento farmacológico, eu vou trazer aqui um dos principais medicamentos que são utilizados, não sei se vocês já conhecem, ele chama espirulactona. Qual que é a ação dela? A espirulactona, ela faz o bloqueio da aldosterona e isso também ajuda na perda do potássio. Então, é muito indicado, tá, o tratamento com diuréticos e o de primeira linha aí é a espirulactona. E a furosemida, professora, que é o mais conhecido, que é o mais usado, isso tá correto? Tá. A furosemida, ela também pode ser utilizada, tá, nesse manejo clínico, porém, ela deve ser usada com cautela, porque a administração da furosemida em longo prazo, gente, ela pode aí induzir uma grave depressão de sódio e isso pode levar o paciente num quadro que chama de, deixa eu lembrar, hiponatremia. A hiponatremia é a diminuição de sódio na corrente sanguínea desse paciente, tá? Então, se atente aí. Repouso no leito, ele é importante. Por que esse paciente é indicativo de ficar de repouso? Porque quando ele está em posição, olha que interessante, quando ele está em posição eretra, isso está associado com a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, lá no nosso sistema nervoso simpático. E quando isso é ativado, pode provocar a redução da filtração glomerular renal
e a excreção de sódio. Então, estão vendo que são pequenos detalhes que fazem a diferença no acompanhamento, né, e na terapêutica do paciente. Então, se atentem ao tratamento farmacológico, o tratamento nutricional, o repouso no leito, e eu coloquei aqui a paracentese, que a gente já falou sobre ela, tá? Só elucidei aqui um pouco mais, falando o que ela é tecnicamente, né? É a remoção do líquido, que é a ascite, na cavidade peritoneal. É uma punção que ela é feita aí de forma asséptica, tá? Então, tem aí todo um preparo, que você prepara o material para esse profissional executar. Faz ali uma pequena incisão na parede abdominal em condições estéreis, tá? Então, tem uma orientação que ela pode ser feita por ultrassonografia. Eu vi poucas vezes usar ultrassonografia, porque a ascite ela é tão visível que eles já funcionam ali no ponto certo, tá? Geralmente, quando vai por ultrassonografia, são pacientes que têm risco, que têm aí um risco de sangramento devido a um perfil de coagulação anormal, e também por aqueles que foram submetidos aí a algum tipo de cirurgia abdominal e que pode apresentar qualquer tipo de aderência. Então, com a ultrassom é indicado nesses casos que eu comentei com vocês. Olha aqui, foi feito o procedimento, né? E esse paciente que a assiste era tão importante que teve que ficar drenando essa bolsinha aqui toda líquida, né? Líquido aí rico em proteínas de albumina. Tudo isso aqui tá saindo aí dessa região abdominal. Tem pacientes que é feita a paracentese ali com a seringa, a gente consegue tirar ali a quantidade de litros e pronto, acabou. Mas tem pacientes, né, que é mais importante, que é um quadro mais grave, aí fica a bolsinha coletora justamente para drenar em um maior tempo e drena litros, tá? Não se assustem que essa é a realidade. Já o shoot shirt, né, porta o sistema introhepático, ele é um procedimento que é feito num método para tratar também essa ascite. O médico introduz uma cânula na veia porta, tá? Para uma via transjugular, só para vocês conhecerem que também é um dos tratamentos. Então, quando ele insere essa cânula, o objetivo é reduzir a hipertensão portal, porque um stent, ele é introduzido para servir de chute intrahepático entre a circulação portal e a veia hepática, tá? É muito efetivo esse procedimento, ele diminui muito a retenção de sódio e melhora a resposta renal. Então, esse aqui é o procedimento, ó. É inserido, olha ele aqui, ó, na região portal, esse catéter, olha ele aqui, ó. Bem aqui, tá com fio guia. Então, ele ajuda aí, né, desvia esse fluxo sanguíneo e diminui a hipertensão portal. Então, se eu diminuo essa hipertensão portal, eu vou ter bons resultados. Você, enfermeiro, qual que vai ser o seu manejo no paciente que está com ascite? Então, esse paciente que evoluiu com ascite na decorrência da disfunção hepática, né? A sua avaliação, ela é importante, ter ali uma documentação do equilíbrio hídrico, fazer a medida da circunferência abdominal, a pesagem, né? Como eu falei para vocês, você monitora de forma rigorosa o estado respiratório. Já falei para vocês que pacientes que estão com grande volume de ascite, eles podem comprimir a cavidade torácica, isso aí inibe a expansão adequada dos pulmões, então fique atento, tá? Observe se ele está estável hemodinamicamente, você vai monitorar os níveis séricos de amônia, de creatinina, né, de eletrólitos, que é sódio, potássio, justamente para avaliar o equilíbrio eletrolítico, a resposta à terapia e os indicadores de encefalopatia hepática, tá? Eu vou parar aqui para não ficar muito extensa e já já eu volto para a gente finalizar aí, tá? Vou colocar em 2 vídeos. Um momento.